Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Hoje é um dia muito especial pra gente. Hoje é o nosso último programa da série desse livrinho aqui, que nós lemos, estamos estudando desde julho de 2024, o Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, da Mundo Maior Editora, um livro publicado em 2010, um livro de perguntas e respostas, é um livro que não encontra-se mais para ser comercializado pela Mundo Maior Editora. Aliás, esse livro é de 2009 e nós utilizamos a versão de 2010 desse livro. É um livro muito didático, nós gostamos bastante desse livro aqui para fazer os nossos estudos. E hoje a nossa última questão desse livro. É um livro de 58 perguntas e respostas. E hoje a nossa última questão deste livro. E depois que a gente ler a questão, fizemos os comentários, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar daqui para frente, a partir da semana que vem, o nosso programa. Então vamos lá, nossa última pergunta do livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber. E é uma pergunta já que incomoda muita gente, né? Sobre comer ou não comer carne. Deixar de comer carne somente para não impregnar o nosso espírito com a energia da carne não é uma atitude mesquinha e sem o mesmo valor daquele que não come carne em respeito à dor dos animais? Olha só, que pergunta capciosa aí para o Marcel. Resposta: imaginemos um motorista novato que acabou de receber a habilitação. Cada vez que entra no seu automóvel, faz todo aquele ritual ensinado na autoescola. Arruma o espelho, ajeita o banco, verifica se o câmbio está em ponto morto, verifica todos os itens de segurança antes de acionar a ignição. Depois que o motor é acionado, o novato observa o seu pé, que está enterrado no pedal de embreagem, para certificar-se que está pisando no pedal certo, e fica com o seu olhar fixo neste pé enquanto ouve o ruído do motor. Depois de atingir a rotação adequada, o novato engata cuidadosamente a marcha mais apropriada e, sem tirar os olhos do pedal, vai aliviando a pressão do pedal, ao mesmo tempo em que pressiona o pedal do acelerador. Apressadamente, o novato desvia o olhar dos pés para olhar ao redor e certificar-se de que pode movimentar o seu veículo sem o perigo de albarroar alguém que passe. O trajeto é curto, mas cada movimento necessário para movimentar o automóvel é feito metodicamente, seguindo o que foi aprendido. São movimentos que, para serem efetivos, precisarão, ao menos nesta fase, de uma atenção contínua. Depois de algumas semanas, o novato nem se lembra de ajeitar o espelho, nem de verificar a rotação do motor. Não é mais necessário verificar se os pés estão pisando no pedal correto, pois ele já sabe que estão. Depois de algum tempo, sequer prestará mais atenção nos diversos procedimentos que acontecerão mecanicamente, pois os movimentos se incorporaram à sua rotina diária. Com alguns hábitos nossos acontece a mesma coisa. Talvez no início precisemos forçar um pouco para conseguirmos modificar algo neste hábito, mas em pouco tempo se tornará incorporado à nossa rotina e depois disso acontecerá de não mais precisarmos forçar nada, porque já se tornou parte de nós. É assim que as coisas evoluem. É melhor forçar uma situação com boa intenção do que continuar estagnado. E vou fazer um parênteses aqui sobre o exemplo que o Marcel deu, né, de trânsito. Cada vez mais a gente vive um caos no trânsito, né, nas grandes cidades. Sorocaba não é diferente. Né, a gente brinca que aqui as pessoas desaprenderam a dar seta. Andam na rua sem dar seta, enfim, é uma situação bem complicada. O trânsito é uma grande escola, é um grande aprendizado para a gente, para ver se a gente realmente tem os nossos propósitos firmes, se a gente tem paciência, né, enfim. Isso em qualquer cidade, né, não só Sorocaba, São Paulo, né, enfim, cidades de grande parte. Mas assim, em relação ao consumo de carne, realmente, tem pessoas que às vezes começam a parar de comer carne porque pensam, né, puxa, né, a questão do sofrimento dos animais. Tem pessoas que param de comer carne por questão de saúde. Tem pessoas que param de comer carne porque realmente percebem, né, o quanto de malefícios isso traz para as questões espirituais, né? Então essa pergunta aqui, estou até com o livrinho na mão, né? Essa pergunta aqui
se tem o mesmo valor daquele que para de comer carne em respeito aos animais, acho que o que vale mais é a intenção, né, do porquê se parou de comer carne. E principalmente entender que parar de comer carne é algo realmente necessário. Porque não dá mais para a gente alegar demência. Não dá mais para a gente dizer, eu não sabia. Eu não sabia que comer carne era errado. Errado sim, no sentido espiritual da coisa. Infelizmente, eu falo sempre que o meio espírita ele deveria abraçar o vegetarianismo como uma prática, né? Como incorporar o vegetarianismo à filosofia espírita. Infelizmente não é isso que acontece. E informações não faltam para gente, para que o meio espírita pudesse corroborar isso. Claro que Kardec não falou abertamente nas obras espíritas sobre vegetarianismo, mas deixa muito claro, né, dessa questão do consumo de carne, né, que os animais têm alma, que eles têm inteligência e, portanto, eles precisam dos mesmos cuidados que nós humanos. Porque por trás de um bife que nós comemos existe ali muito sofrimento. Um animal foi torturado, um animal foi assassinado para servir de alimento para a gente. Então a gente precisa começar a repensar os nossos hábitos alimentares, pela nossa saúde, em respeito aos animais. Eu já falei aqui em outra oportunidade, né? Eu, quando parei de comer carne, fui fazer o curso intensivo de espiritualidade dos animais na SEAMA, e o que me motivou, o grande incentivo para mim parar de comer carne, foi ver a cena de um abatedouro. São cenas chocantes? São. Deveria ser mostrado mais vezes? Eu até acho que sim, embora às vezes a gente sabe que isso incomoda. Mas não adianta também a gente ver a imagem e também não se sensibilizar com aquilo, achar que aquilo é normal, faz parte. Não. Aquilo para mim me tocou profundamente. Ver a imagem de um animal sendo abatido, sendo assassinado, e saber que eu iria consumir a carne daquele animal. Então, para mim, fez sentido ver aquela imagem e eu parei de comer carne. E nós tentamos, né, sempre nas nossas lives, aqui nas nossas palestras, nos nossos programas agora aqui do Estudando Marcel Benedetti, mostrar essa questão do comer carne, do porquê parar de comer carne. Não é porque eu estou falando, né, mas existe um porquê. Existe uma razão muito profunda para a gente parar e analisar. Que por trás de um bife que a gente compra no supermercado ou de um lanche que a gente compra na lanchonete, existiu ali muito sofrimento por trás daquele animalzinho. Então a gente precisa realmente mudar os nossos hábitos, a gente precisa se conscientizar para mudar os nossos hábitos. Porque não é do dia para a noite que as coisas acontecem, a gente sabe disso. Para encerrarmos aqui, né, essa parte desse livro, né, um comentário aqui, uma questão do Livro dos Espíritos. Questão número 720A. Vejamos que meios o Pai Misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. E sabemos que os nossos irmãos animais, que os animais são nossos irmãos. Então, se eu tiver condições de minimizar esse sofrimento, se eu tiver condições de auxiliar os nossos irmãos animais nesse sentido, por que não? Cabe então a nós fazermos a nossa parte. Bom, como eu falei, hoje a nossa última questão do livro aqui, Animais, Tudo que Você Precisa Saber. Esse livrinho ele é bem pequenininho, bem fininho, né? E é pequeno em relação ao livro normal, só em termos de comparação. Bom, aproveitando que eu já estou com esse livro na mão, nós temos aqui 2 livros do Marcel Benedetti, 2 livros fantásticos. Esse livro, Qual a Sua Dúvida? Para o tema A Espiritualidade dos Animais, um livro que foi publicado em 2007 pela Mundo Maior Editora. É um livro de perguntas e respostas, assim como o livro Qual a Sua Dúvida para o tema Espiritualidade dos Animais. É um livro dividido aqui em vários assuntos, né? São 3 partes, aliás, são 2 partes do livro. Na primeira parte tem, por exemplo, a evolução da alma animal, vegetarianismo, fala sobre eutanásia. Alguns dos temas que estão aqui, nós até já falamos nesse primeiro livro, Animais, Tudo que Você Precisa Saber. Então esse livro aqui ele é um pouquinho mais completo, digamos assim. É um livro que também foi idealizado a partir das perguntas que eram propostas ao Marcel Benedetti na Rádio Boa Nova. A diferença desse livro para o outro é que esse aqui, digamos, ele é mais completo,
e ele está mais organizado no sentido dos assuntos. Né? Esse livro aqui a gente percebe que às vezes tem um assunto está numa questão, aí mais para frente volta na mesma questão, enfim. Ele é um livro interessante, mas ele não foi talvez mais organizado do que esse daqui, né? Que é um livro proposto a partir das questões que as pessoas enviavam para o Marcel Benedetti no programa da Rádio Boa Nova, o programa Nossos Irmãos Animais, hoje apresentado pela minha amiga Ivani Lima. E tem esse outro livro aqui, Os Animais Conforme o Espiritismo, também um livro de perguntas e respostas, e esse livro eu acho até mais interessante do que o outro, no seguinte sentido. Esse livro aqui, o Marcel teve o cuidado de pegar trechos das obras básicas da doutrina espírita, de todas as obras, né? Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, Revista Espírita, por exemplo, logo na primeira questão desse livro, é um trecho da Revista Espírita e que depois tem os comentários do Marcel. E ele também é dividido por assuntos, né? É um livro que, por exemplo, nós lá no nosso centro, nós usamos esse livro na nossa abertura com os trabalhadores do centro. Nós sempre lemos um trecho, uma ou duas questões desse livro, para harmonizar o nosso ambiente ali, né? Para a gente também estudar um pouquinho sobre o Marcel Benedetti. Então nós temos esses dois livros, né? Vou mostrar eles aqui para vocês e depois na tela cheia. Qual a sua dúvida para o tema Espiritualidade dos Animais? E Os Animais Conforme o Espiritismo. Qual a sua dúvida foi escrito em 2007 e Os Animais Conforme o Espiritismo em 2008. Então nós vamos utilizar esses dois livros, tá? A partir da semana que vem, no nosso programa aqui estudando Marcel Benedetti. Qual livro vamos estudar? Surpresa. Fica para a semana que vem. Mas vamos estudar esses livros, vamos comentar sobre esses livros, tá? Talvez, independente de qual livro, eu estava até dando uma olhada neles aqui, independente de qual livro a gente utilize, talvez a gente leia mais de uma questão por programa. Então, a partir da semana que vem, então, fica o convite para vocês continuarem com a gente com o programa Estudando Marcel Benedetti. E quero imensamente agradecer a todos que nos acompanharam desde julho de 2024 até hoje, agosto de 2025, com a leitura, né, com o estudo desse livro. Nesse meio tempo, né, para quem se lembra, no final de 2024, né, na semana do Natal e na semana do Ano Novo, nós fizemos 2 programas especiais, um com a Ivani Lima, falando sobre o Natal, e no final do ano com a Camila Marques, né, nossas companheiras que sempre estiveram conosco nas nossas lives, né, do Jefferson Sorocaba. Então por isso que o número do programa ele não bate com o número da questão. Né? Hoje, por exemplo, é o nosso programa 60, mas nós lemos a questão 58 do livro Os Animais, Tudo que Você Precisa Saber, né? Porque nós tivemos esses 2 programas especiais no final de 2024, tá bom? Então semana que vem fica o convite para todos nos acompanharem aqui, continuarmos estudando Marcel Benedetti, esse companheiro querido que nos deixou esse legado de informações sobre os nossos irmãos animais à luz da doutrina espírita, tá bom? Obrigado, gente, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!